Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós continuaremos as discussões sobre o tema fluxo de cisalhamento em seções formadas por elementos esbeltos, que é o tema que está no capítulo 20 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais, que eu tenho escrito nos últimos anos. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Bom, no último vídeo nós demos início à discussão sobre esse tema, em especial falando um pouquinho sobre uma nova variável que entra aqui na jogada e em especial na descrição desse fenômeno, que é o fluxo de cisalhamento. Então vimos, como discutido no último vídeo, de que estruturas solicitadas à flexão usualmente são também solicitadas a forças cortantes e que forças cortantes causam, no plano da seção transversal, o surgimento de tensões de cisalhamento. Então, a determinação da intensidade das tensões de cisalhamento foi feita lá no capítulo 19, onde, por meio da imposição do equilíbrio, em especial de uma fatia aqui pertencente a esse elemento de barra geral, que está submetido simultaneamente à força cortante e também ao momento fletor. Portanto, essas tensões normais que surgem aqui são decorrentes da atuação do momento fletor. Surge nesse problema, como nós discutimos lá grandemente no vídeo do capítulo 19 e também no primeiro vídeo referente ao capítulo 20, o surgimento dessa tensão de cisalhamento aqui na direção longitudinal. Então, a partir desse equilíbrio simples, nós chegamos nessa expressão que permite a determinação da tensão de cisalhamento e que, como nós já discutimos, a tensão de cisalhamento varia parabolicamente ao longo da altura da seção transversal, uma vez que esta é a variação do momento estático das porções materiais que compõem a seção transversal. Cuidado adicional deve ser tomado quando nós analisamos seções transversais que possuem descontinuidade ao longo da espessura, ou seja, esse valor de T ele é descontínuo em algumas porções materiais, em especial quando nós vamos fazer a conexão mesa-alma, ou flange-alma, onde nós temos uma descontinuidade efetiva no valor da base da seção transversal, que se traduz através desse parâmetro T. Tá bom? Então, para tentar resolver esse problema, em especial no último vídeo nós utilizamos o fluxo de cisalhamento, que nada mais é do que a multiplicação da tensão de cisalhamento pela espessura da seção transversal na direção perpendicular ao eixo no qual atua a força cortante. Então, com isso a gente determina esse fluxo de cisalhamento que é obtido, ou derivado dessa equação da tensão que nós já havíamos obtido anteriormente no curso. A ideia aqui é que nesses pontos de descontinuidade geométrica, são os pontos onde nós temos uma descontinuidade no valor da espessura, o momento estático, o QZ, ele é constante ao longo daquela interface descontínua. Então isso aqui para a gente é interessante, por quê? Porque isso, essa variável de fluxo de cisalhamento, que nada mais é do que uma força por unidade de comprimento, ela é contínua nesses pontos aí de descontinuidade geométrica, descontinuidades nos valores das bases. Tá bom? Então, no último vídeo, nós inclusive resolvemos alguns problemas de ligação que foram possibilitados pelo fato da gente compreender que, embora a força cortante esteja atuando na direção paralela ao plano da seção transversal, surgem fluxos de cisalhamento e também tensões de cisalhamento na direção longitudinal. Então, inclusive, já discutimos o equilíbrio desse cubinho aqui, que no fundo representa um ponto pertencente ao plano de uma dada seção transversal em análise. Então, a gente consegue ver claramente que para que o equilíbrio permaneça, precisam surgir tensões de cisalhamento e fluxos de cisalhamento na direção longitudinal da barra, embora a força cortante esteja perpendicular ao eixo da mesma. Tá bem? O que nós vamos fazer nesse vídeo é dar um pouco mais de atenção à evolução do fluxo de cisalhamento, agora não mais na direção paralela ao eixo da barra, mas sim a como que o fluxo de cisalhamento evolui na direção ou no plano da seção transversal. Tá bem? Então esse é o objetivo desse vídeo, já que sim, a gente vai continuar evoluindo nesse assunto ainda, mas temos que entender bem direitinho como que o fluxo de cisalhamento ele se desenvolve ou como que ele evolui, considerando o plano da seção transversal. Então, para isso, vamos considerar aquele elemento de barra geral, aquela viguinha que nós já havíamos considerado antes, a qual é submetida a um conjunto de forças concentradas e também a
conjunto aí de forças distribuídas perpendicularmente ao eixo da barra. Lembrando, né, que nessa viguinha aqui, se eu assumir que ela esteja na condição de equilíbrio, cada porção material que a compõe vai estar também na condição de equilíbrio. Então, se eu isolar, né, dessa estrutura aqui, desse elemento de barra geral, uma fatia de comprimento dx, né, e representá-lo aqui, nós observaremos, né, a atuação em uma das extremidades desse elemento de comprimento dx, a atuação da força cortante também do momento fletor, ao passo que, né, na sua extremidade oposta, nós teremos a atuação do cortante mais a sua variação e também do momento fletor mais da sua respectiva variação. Tudo bem? Pelo fato de nós estarmos estudando no capítulo 20, né, estruturas que nós chamamos de elementos esbeltos, ou seja, elementos que possuem altura grande em comparação com a sua dimensão de espessura, vamos assumir que a seção transversal que compõe essa barra geral seja essa indicada na figura, ou seja, um perfil I duplamente simétrico. Tá? Então, com base nesse tipo de seção transversal, a gente vai conseguir entender e ilustrar bem como que o fluxo desses elementos se desenvolve no plano da seção transversal. Tudo bem? Então, como nós já assumimos que a estrutura estava na condição de equilíbrio, então essa fatia que nós isolamos aqui, ela vai estar também na condição de equilíbrio, e, né, se essa fatia está na condição de equilíbrio, cada pedacinho que a compõe vai estar também na condição de equilíbrio. Tá bem? Então eu poderia, por simplicidade, isolar dessa fatia aqui, que ilustrada no canto inferior esquerdo da sua tela, essa porção que eu estou chamando de 1, essa porção aqui achurada, né, descrita e destacada com um cinza um pouquinho mais escuro, tá bom? Que eu estou chamando de 1. Se eu separar essa porçãozinha aqui, desse elemento, né, de comprimento dx que nós estamos estudando e representá-lo aqui, no nosso canto superior direito, nós só vamos observar, né, que esse momento fletor na sua extremidade esquerda vai causar uma tensão normal. Se eu integrar essa tensão normal ao longo, né, desse pedacinho aqui, no qual essa tensão normal atua, nós observaremos a presença de uma força F, tá bom? Do lado oposto, onde nós temos o momento mais a sua variação de momento, se nós utilizarmos a fórmula da flexão também, nós conseguimos determinar a intensidade das tensões normais que atuam nessa porçãozinha aqui. E se nós integrarmos essas tensões normais nessa pequena área achurada aqui, que está contida no plano da seção transversal, nós conseguiremos determinar a força mais a sua variação, tá certo? Ou seja, a variação de força está associada com a variaçãozinha de tensão e a variaçãozinha de tensão com esta variação de momento. Tá bem? Do que nós vimos anteriormente é que para que o equilíbrio aconteça, precisa atuar aqui, nessa interface, né, entre o restante da seção e essa porçãozinha de material achurado que eu separei do restante da seção transversal, uma tensão de cisalhamento, tá certo? Que está orientada na direção longitudinal da barra, e que, né, se eu fizer o equilíbrio de forças, né, multiplicamos essa tensão de cisalhamento por TdA e conseguimos determinar, né, o equilíbrio, e chegamos, inclusive, por meio desse equilíbrio, na fórmula da tensão de cisalhamento, que está cortante, momento estático dividido por momento de inércia vezes o T. Tá bom? Mas o fato que eu quero destacar aqui é que se eu pegar essa tensão de cisalhamento e multiplicar pela espessura, nós chegamos no fluxo de cisalhamento, como nós já discutimos, né, no vídeo anterior e também no slide anterior, tá bem? E que nesta condição aqui, para que o equilíbrio aconteça, tá bom? O fluxo de cisalhamento tem que ter este sentido aqui, tá bom? Ou seja, ele atua na direção longitudinal ou paralela ao eixo da barra, tá bom? Então, até aí, sem novidade nenhuma. Mas o ponto de novidade aqui, é que para que o equilíbrio, tá, de momentos desse carinha aqui, seja satisfeito, esse mesmo fluxo de cisalhamento que atua na direção longitudinal, ele tem que estar atuando também na direção do plano da seção transversal. Tá bem? Então, esse mesmo fluxo aqui, que eu estou chamando de Q, que é este aqui, que está atuando na direção longitudinal ou ao longo do eixo da barra, ele precisa atuar também na direção paralela ao eixo da barra. Perdão, paralela ao plano da seção transversal ou no plano da seção transversal. Tá bem? Então isso aqui tem um grau de ineditismo ou novidade para a gente aqui, pelo fato de nós analisarmos o seguinte aspecto aqui. Veja, o cortante ele está atuando na direção vertical para baixo. Até aí, sem problema nenhum. Além disso, esse cortante vertical para baixo, ele causa aqui
ao longo da estrutura, o surgimento de fluxo de cisalhamento e de tensões de cisalhamento na direção paralela ao eixo da barra. Também até aí nenhuma novidade. O ponto de novidade aqui é que, para que o equilíbrio ele permaneça ou para que o equilíbrio seja observado, esse fluxo de cisalhamento que atua na direção longitudinal, ele precisa atuar também na direção do plano da seção transversal, que até aí não tem nenhuma novidade também, mas a novidade é a sua direção. Veja, está vendo aqui, ó, o cortante está vertical para baixo, mas o fluxo de cisalhamento ele está na direção horizontal, tá? Ou seja, ele está orientado, né, ao longo da maior dimensão da sua porçãozinha material. Este que é o ponto de novidade aqui, ó, tá? Através dessa análise de fluxo de cisalhamento em elementos esbeltos. Tá bom? Então, pelo fato do elemento ser esbelto, ou seja, pelo fato do elemento possuir uma espessura pequena, isso gera, né, ou faz com que o fluxo de cisalhamento ele possua ou ele percorra o plano da seção transversal ao longo das dimensões médias, tá bem? Ou ao longo da linha de esqueleto da seção transversal. Isso aí que é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, tá bem? Então, embora vocês já saibam, né, que vai surgir um fluxo de cisalhamento longitudinal, uma tensão de cisalhamento longitudinal, que não tem problema nenhum, e que, né, essa tensão ou esse fluxo de cisalhamento longitudinal dá origem, né, ou por consequência faz com que surja também tensão de cisalhamento e fluxo de cisalhamento no plano da seção transversal, o aspecto de novidade que precisa tomar cuidado aqui é a orientação desse fluxo. Tá bom? Então, para que nós observemos aqui o equilíbrio de momentos, né, ó, e o fluxo de cisalhamento ele precisa percorrer, né, a linha média da seção transversal. Tá bom? Então, esse que é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Tá bom? Então, nesse caso, embora o cortante seja vertical, o fluxo de cisalhamento, né, lembrando, isso no caso de nós termos um elemento esbelto, ou seja, um elemento de pequena espessura. Isso faz com que o fluxo de cisalhamento nele atuante seja essencialmente orientado na direção ao longo da linha de esqueleto, né, ou ao longo das maiores dimensões da seção transversal, tá? Nesse caso aqui ao longo da dimensão da base. Então isso faz, né, com que o fluxo de cisalhamento ao longo da espessura ele seja muito pequeno, né? E com isso, tá, isso faz com que exista, né, essa distribuição de fluxos de cisalhamento que é muito particular para este problema. Tá bem? Então, enfatizando, embora a força cortante seja vertical, o fluxo de cisalhamento, né, no plano da seção transversal composta por elementos esbeltos, o fluxo vai ter este comportamento, ou seja, ele vai tender a percorrer as linhas médias da seção transversal. Tá? Tranquilo? Então, ou seja, ele não atua na direção da espessura ou ao longo, né, da menor espessura do elemento esbelto. Tá bem? Podemos fazer essa mesma análise considerando agora não mais o elemento 1 achurado aqui, ó, mas o elemento 0, que está destacado aqui através dessas curvinhas aqui que representam, parece um vento, né, ó, um símbolo de vento. Então, se eu isolar esse carinha aqui, ó, tá bem, da porção material que nós estamos analisando, se a barra geral como um todo está em equilíbrio, essa porção material que nós estamos analisando vai estar também, né, na condição de equilíbrio, e se esse cara está em equilíbrio, esse carinha especial que eu estou analisando aqui, ou essa porção da porção material, ele vai estar também na condição de equilíbrio. Então, nesse caso, a mesma coisa, né, ó, teremos, devido à ação desse momento M, nesse momento fretor M, o surgimento de tensões normais, tá, que, sim, integradas ao longo, né, dessa porção material da seção transversal, vai dar origem, né, a uma forcinha F. Do outro lado, né, nós temos a atuação do momento mais variação do momento, que se integrado, né, no plano da seção transversal nós sabemos que esses momentos causarão o surgimento de tensões normais, as quais, integradas ao longo desse pedacinho aqui da seção transversal, vai dar origem às forças F mais DF, tá? Então até aí tranquilo. Mas como eu separei esse pedacinho da seção transversal, né, surge na interface entre eles aqui uma tensão de cisalhamento, como nós já discutimos anteriormente, que está associada à atuação da força cortante. Tá? Que se eu multiplicar essa tensão de cisalhamento, né, pela espessura da seção transversal, ou mais especificamente pela espessura do elemento esbelto analisado, ele vai dar origem ao fluxo de cisalhamento, tá? Que é o qual atua na direção longitudinal. Então, até aí, quer dizer, sem novidade nenhuma. Mas, de novo, né, o ponto que nós devemos chamar a atenção aqui é,
Se esse fluxo e essa tensão de cisalhamento atua na direção longitudinal, ele precisa atuar também na direção do plano da seção transversal. Tá bom? E em particular, nesse caso analisado, ó, esse fluxo de cisalhamento que eu estou chamando de DF barra aqui, ó, ele está sendo representado por essa seta picotada aqui, ó, tá bom? Que está atuando na direção longitudinal da barra. Para que o equilíbrio de momentos ele aconteça, precisa surgir aqui, ó, no plano da seção transversal, um fluxo de cisalhamento que eu estou chamando de Q, que está contido aqui no plano da seção transversal, e que possui este sentido aqui, ó, de tal maneira que a somatória, né, dos momentos, ou o momento gerado por este fluxo aqui, ele anule, né, com o momento gerado por aquele fluxo de cisalhamento dado pela setinha aqui, ó, tracejada. Tá bom? Então, de novo, né, o aspecto, né, de novidade aqui, inclusive nesse vídeo que eu quero chamar a atenção de vocês, é que o fluxo, né, de cisalhamento na direção longitudinal, ninguém tem dúvida que ele acontece, todo mundo sabe como calculá-lo. Mas o fato de novo aqui, ó, é que o que eu quero chamar a atenção de vocês é o surgimento desse fluxo de cisalhamento atuante na direção do plano da seção transversal, ou ao longo, né, da linha de esqueleto da seção transversal. Tá bem? Então, nesse caso, ó, de novo, né, ó, embora o cortante seja vertical, o fluxo de cisalhamento desenvolvido nos elementos da mesa aqui, ou do flange, ele não é essencialmente vertical, ele é horizontal nesse caso. Veja, aqui na figura. Tá certo? Então, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Ou seja, nestas situações onde nós temos, né, seções transversais compostas por elementos de pequena espessura, né, ou seja, elementos esbeltos, o que acontece é que o fluxo de cisalhamento ele atua, né, ou ele está orientado ao longo da direção da maior dimensão dos elementos, né, que compõem a seção transversal. Tá bem? Ou seja, o fluxo de cisalhamento ele não acontece na direção da espessura, tá, ou ao longo da menor dimensão dos elementos que compõem a seção transversal. Tranquilo até aqui? Então nós poderíamos, né, ó, então já analisamos como que o fluxo se desenvolve para a região 1, como que o fluxo se desenvolve para a região 0, né, e poderíamos fazer a mesma coisa, né, para as porções materiais aqui que compõem a mesa inferior, né, tanto de um lado quanto de outro, ou mesmo aqui para a alma da seção transversal. Mas quando a gente fizer isso, a gente vai perceber que o fluxo de cisalhamento gerado, ele segue este esquema aqui, ó, ilustrado nessa figurinha, tá? Ou seja, ele cresce, né, ou ele vai aumentar das extremidades livres da seção transversal, certo? E aumenta, né, à medida que você percorre ou que você caminha para dentro, né, da seção transversal. Então aí é até interessante, né, porque esse fluxo de cisalhamento, utilizando inclusive o próprio nome que é dado para essa grandeza, né, ou seja, o fato de ser um fluxo, ele realmente parece um fluxo, né, ou seja, parece que o cisalhamento ele flui ao longo das dimensões da seção transversal. Tá bem? Então por isso que a gente chama esse cara de fluxo mesmo, né, fluxo, mas não é um fluxo de um dado fluido, ele é um fluxo de cisalhamento. Tá bom? Então, a grande dica, né, que eu dou para vocês para resolver exercícios associados ao fluxo de cisalhamento, né, porque nós temos que, de certa forma, inferir qual é o fluxo de cisalhamento. Nós saberemos, né, de antemão, primeiro, né, que o fluxo de cisalhamento ele atua sempre na orientação, né, orientado na direção das maiores dimensões do subcomponente ao qual ele atua. Né? Então, nesse caso aqui da mesa, ele está orientado na direção aqui, ó, da sua base mesmo, né? Ele não está orientado na direção da espessura, né? Ele está sempre orientado ao longo da direção da maior dimensão do subcomponente que compõe a seção transversal. Tá? Então, até aí, tranquilo. Mas a grande sacada para você matar o fluxo de cisalhamento é você olhar, né, qual é a geometria da seção transversal e atribuir, certo, para a maior porção material que compõe a seção transversal a direção do fluxo igual à direção da força cortante, certo? Que está associado a este fluxo. Então, nesta situação aqui, nossa força cortante ela é vertical para baixo, então eu já poderia atribuir aqui diretamente, né, um fluxo de cisalhamento, né, na parte da alma, que é a maior porção material orientada de maneira paralela ao sentido de atuação do cortante, né, um fluxo vertical para baixo. E depois, nas demais porções que compõem a seção transversal, nós faríamos, né, o surgimento, ou proporíamos o surgimento de fluxos de cisalhamento de tal forma a compor uma homogeneidade, né, ou uma uniformidade ao longo dos fluxos. Tá bem? Tranquilo até aí? Ótimo.
Então, ó, já sabemos, né, essa informação que eu vou trazer aqui agora, ela não é necessariamente nova também, porque nós já sabemos que, no caso, né, de nós termos aí tensões de cisalhamento, né, a tensão de cisalhamento varia quadraticamente, né, ao longo da altura da seção transversal. Mas será que essa mesma variação acontece aqui nos fluxos? Então esse que é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Ó. Então para a gente calcular, por exemplo, né, a intensidade do fluxo de cisalhamento ao longo de uma porção da mesa superior, né, por exemplo, dessa seção transversal aqui e duplamente simétrica, o que nós fazemos? Não, a gente sabe que a formulinha que permite a gente calcular o fluxo de cisalhamento é essa, onde nós temos cortante, momento estático dividido pelo momento de inércia. Como para uma dada seção transversal, né, o cortante e o momento de inércia são constantes, então a variação do fluxo de cisalhamento segue a variação do momento estático, bem tranquilo. Tá? Então vamos tentar escrever agora, né, esse momento estático em função de uma coordenada de comprimento, né, que pode ser chamada aqui, por exemplo, de x, tá, por simplicidade. Então, com isso, a gente escreve, né, a variação do momento estático em função dessa ordenada genérica de comprimento, né, ou essa ordenada genérica x. Tá? E aí vocês se lembram, né, como que eu calculo o momento estático? Olha, basta multiplicar a área vezes o bracinho de alavanca, né, ou a área vezes a distância do centro de gravidade da porção material que eu estou considerando até o centro de gravidade da seção. Tá? Então, digamos que nós queiramos aqui, ou seja, do nosso interesse, calcular o valor do momento estático dessa porção material aqui, ó, da mesa superior do lado direito. Tá? Então, como que é a área, né? Se eu disser que a minha coordenada de comprimento aqui, ó, x, ela começa exatamente na simetria vertical da seção transversal, então eu posso escrever, né, a nossa área como sendo aqui, ó, o b sobre 2 menos x, tá? Ou seja, a minha coordenada aqui, ó, é x, que multiplica o t, a espessura, então esse carinha aqui me dá a área, vezes a distância do centro de gravidade dele até o centro de gravidade da seção, que dá d sobre 2. Então até aí tranquilo, né? Se o x vale 0, tá? Ou seja, se eu tiver exatamente aqui, ó, na simetria vertical, então fica claro, né? A minha porção de área que eu estou considerando é o b sobre 2 vezes t vezes d sobre 2. Tá bom? Agora, se minha coordenada aqui, ó, ela for igual ao b sobre 2, ou seja, se eu estiver exatamente no final aqui, ó, da porção, né, que descreve essas dimensões mesmo, os limites geométricos da seção transversal, como eu não terei área, né, o momento estático dele é 0 e, consequentemente, o fluxo de cisalhamento ali é 0. Tá bom? Mas apesar disso aqui ser tranquilo para vocês, né, o fato que eu quero chamar a atenção é que essa variação aqui, ó, ela depende linearmente de x. Ó. Tá bom? Ou seja, o fluxo de cisalhamento ele vai variar e, além disso, vai variar linearmente com x. Então isso aqui nos permite inferir, né, que nas porções materiais que são perpendiculares ao sentido de atuação do cortante, o fluxo de cisalhamento ele varia linearmente, tá bom? À medida que você percorre as dimensões da seção transversal. Tá? Isso aqui é um ponto importante. Tranquilo? Então, até aí tudo bem, mas, né, ó, você determinar apenas o fluxo, até aí a intensidade do fluxo, né, ou a quantidade de fluxo de cisalhamento que tem em uma dada porção da seção transversal, até aí, assim, do ponto de vista prático, não tem grandes utilidades para a gente. Tá? Ou seja, a grande utilidade do fluxo de cisalhamento é determinar, né, a sua intensidade na direção longitudinal, para que, inclusive, a gente possa, né, calcular aqueles problemas de ligação que nós fizemos anteriormente. A grande utilidade, a grande importância que nós damos ao fluxo de cisalhamento atuante no plano da seção transversal é que, se nós integrarmos esse fluxo de cisalhamento ao longo, certo, do comprimento da seção transversal no qual ele atua, nós observaremos forças equivalentes. Tá? E aí é o ponto no qual nós devemos enxergar adequadamente a utilização do fluxo, porque a grandeza que nos vai interessar aqui, é claro, é o fluxo de cisalhamento, mas nós precisamos do fluxo de cisalhamento para calcular essas forças equivalentes. Tá bem? Então, no fundo, a grandeza que nos vai interessar com maior intensidade, com maior desejo, né, é a força equivalente associada a esse fluxo, e não o fluxo de cisalhamento itself. Tá bem? Então, ó, se nós integrarmos este fluxo de cisalhamento aqui, ó, que nós determinamos anteriormente, que é uma função dessa coordenada de comprimento x, ao longo, né, de 0 até b sobre 2, ou ao longo da metade direita da mesa superior, nós obteremos, né, uma expressão para a força atuante nesse pedacinho,
ou a força equivalente associado à integração do fluxo naquele pedacinho. Tudo bem? Então, nesse caso, fazendo essa conta, ou integrando o fluxo aqui ao longo do comprimento, né, do flange superior, nós vamos obter, ou nós descobriremos, que a força na mesa para este caso é o VYT D, né, que é a metade, que é a altura, né, ou a distância entre os centros de gravidade dos flanges, B ao quadrado sobre 16IZ. Tá bom? Tranquilo? Né? Então, lembra. Então, se eu tiver uma porção material que é perpendicular ao sentido de atuação do cortante, o fluxo de cisalhamento varia linearmente lá. Então, se eu integrar esse fluxo, né, ao longo do comprimento mesmo, né, do elemento estrutural ou da porção material que compõe a seção transversal considerada, então nós conseguimos obter uma força equivalente. Mas como que funciona, né, o fluxo e as forças equivalentes para as porções materiais que são paralelas ao sentido de atuação do cortante, né, no caso da alma do perfil, por exemplo? Então, nesse caso, a gente pode fazer conta semelhante, né? Então, se eu quiser calcular aqui, ó, como que o fluxo de cisalhamento varia ao longo dessa porção material da alma, ou seja, que é uma porção material que ela é paralela, né, ao sentido de atuação da força cortante, basta que nós façamos o quê? Né, tranquilo, né, se eu quero medir a variação do fluxo da conexão mesa-alma e depois dela até o centro de gravidade da seção transversal, basta que eu escreva, né, o momento estático aqui, ó, como uma função dessa coordenada genérica de comprimento, que nesse caso eu até troquei a variável, né, de x para y. Tá bom? Então, até aí tranquilo, né? Sabemos, né, que o fluxo de cisalhamento é cortante dividido pelo momento de inércia vezes o momento estático. Então, esses dois primeiros aqui são constantes para uma dada seção transversal. E o momento estático, para essa porçãozinha que nós estamos considerando, ou seja, nós queremos calcular a variação do momento estático apenas na porção da alma. Tá bom? Então, nós deveremos escrever a variação do momento estático, tá? Aqui, ó, a partir desta conexão e como ela varia até a linha de centro de gravidade. Tá certo? Então, muito tranquilo. Ó. Essa primeira porção aqui, ó, que se refere à porção material que compõe a mesa superior ou o flange superior, ela está fora, né, desse regime no qual eu quero calcular a variação do fluxo. Tá bom? Como eu mencionei, eu quero calcular o fluxo apenas na porção material que é, né, paralela ao sentido de atuação do cortante. O flange superior ou mesa superior ele está na horizontal. Então, como essa porção material está fora do intervalo no qual eu quero calcular a variação do fluxo, então ele entra como uma constante. Ó. Então, esse fluxo, o momento estático aqui, ó, nessa porção da mesa superior, ele vai ser simplesmente, né, B vezes T, ou seja, ele é a área daquele subcomponente multiplicado por D sobre 2, que é o bracinho de alavanca. Então, até aí tranquilo. O que nós temos que fazer agora é obter uma expressão, né, genérica escrita em função dessa coordenada de comprimento, que nesse caso recebe o nome de Y aqui particularmente, que permita a gente escrever, né, a variação do momento estático nesta porção material específica. Então, como que ela fica escrita? Ó, se eu tomar aqui, ó, D sobre 2 menos T sobre 2, então eu estou exatamente aqui, ó, numa distância que é a medida, né, do centroide até exatamente na conexão. Se eu subtrair esse cara do Y, né, então eu tenho exatamente essa porção material aqui, ó, descrita em azul ligeiramente mais escuro, tá? Que é a porção material que eu estou interessado aqui em descrever a variação do momento estático. Tá bem? Se eu multiplicar esse cara pelo T, eu tenho a área dele. Concorda comigo? Então, até aí, tranquilo. Então, se essas duas primeiras componentes aqui, ou essas duas primeiras variáveis, né, elas dão para mim a área, basta que eu multiplique, né, a distância entre o centro de gravidade dessa área até o centroide da seção transversal. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Né? Basta que eu obtenha a metade, né, ó, se essa distânciazinha aqui, ó, da conexão até o ponto aqui, ó, onde eu tenho essa primeira linha que mede para mim o que era igual a D sobre 2 menos T sobre 2 menos Y, se eu dividir esse cara por 2, eu tenho a metade dessa alturazinha aqui. Se eu somar ele a Y, a coordenada que eu estou utilizando para descrever esta variação, eu tenho a distância do centro de gravidade desse pedacinho aqui até o centroide da seção transversal. Tá bom? Então, quando a gente faz as contas algébricas aqui, podemos inclusive desprezar, né, termos de alta ordem, e aí alta ordem é 2 ou maiores.
expoentes, né, que multiplicam o T, uma vez que a espessura ela é efetivamente pequena nesses problemas, então as contribuições associadas a elas podem ser desprezadas. Tá? Então nós obteremos uma expressão para o fluxo de cisalhamento que é essa aqui, ó, tá? E que, embora dependa, né, dos parâmetros que governam, né, as dimensões da seção transversal, depende da força cortante, o ponto-chave aqui, ó, é que eu devo mencionar, né, é que esta variação de fluxo de cisalhamento ela varia quadraticamente com y. Tá? Então isso aí, consequentemente, faz, né, com que a gente conclua que o fluxo de cisalhamento, né, nas porções materiais que são paralelas ao sentido de atuação do cortante, eles variam também quadraticamente. Tá bom? Tranquilo até aí? Então, ótimo. Então, olha, essa parte aí, ó, tá tranquilo, né? Vocês já sabem, então, craques aí na determinação de momentos estáticos, até aí não tem grandes problemas. Mas o ponto-chave aqui, ó, é que nós devemos, né, determinar qual é a intensidade da força, né, equivalente ou a força associada, né, a essa atuação desse fluxo de cisalhamento ao longo dessa porção material que compõe a seção transversal. Então, se eu integrar esse fluxo aqui, ó, ao longo das dimensões da alma da seção transversal, eu vou obter uma força equivalente associada à alma, né, que está efetivamente, como eu falei, associada à integração desse fluxo. Então, se eu integrar esse carinha aqui, né, de menos d sobre 2 até mais d sobre 2, eu vou obter uma força na alma, que no fundo é nada mais nada menos que a soma, né, a integração desse fluxo de cisalhamento ao longo dessa componente da seção transversal, que é dada por essa expressão aqui, ó, que depende basicamente, né, das variáveis que descrevem as dimensões da seção transversal e também do esforço cortante, né, ou do esforço solicitante atuante. Tranquilo até aqui? Então, muito sossegado, né? Então, a grande sacada é, né, para a gente resolver esses problemas, né, ó, que a gente expresse, né, inicialmente o fluxo de cisalhamento, né, em função de uma variável escrita, né, ao longo do comprimento das dimensões da seção transversal, para que a gente escreva, né, o fluxo de cisalhamento em função da variação, né, do momento estático. E aí depois, se nós quisermos, né, encontrar as forças equivalentes, basta que a gente integre esse fluxo ao longo do comprimento da porção material analisada, bem tranquilo. Tá? Então aqui, para essa situação, né, que nós analisamos do perfil I duplamente simétrico, né, nós teremos, né, tanto nas mesas superior quanto inferior, fluxos de cisalhamento que variariam linearmente. Tá? No caso da alma, teremos um fluxo de cisalhamento com variação quadrática, tá? Como já mostramos, e aí temos o surgimento, né, das forças equivalentes quando nós integramos os fluxos de cisalhamento ao longo das dimensões de comprimento, né, dos elementos que descrevem a seção transversal. Tá bom? Então, o que é importante destacar é que existe, né, um equilíbrio de forças nesse problema. Olha só, então, esse cara, né, se eu fizer somatória de forças aqui na direção de Z, esse cara cancela com esse cancela com aquele, sem problema nenhum. Tá bom? No caso da alma, essa força da alma aqui, ela vai ser a própria força cortante. Tá bom? Então, isso aqui é sem grandes problemas para a gente resolver. Tudo tranquilo? Ótimo. Então, podemos, né, ou poderíamos fazer análises semelhantes para outros tipos de formatos de seção transversal, né, e teríamos também o surgimento de fluxos, né, na direção longitudinal e também na direção paralela ao plano da seção transversal. E surgem, né, os fluxos, poderíamos integrar os fluxos, obter forças equivalentes. E aí os fluxos, para uma seção do tipo T, dessa maneira, que parece uma letra mesmo, né, ele segue essa indicação ilustrada aqui, ou seja, na maior porção material que compõe a seção transversal, o fluxo segue o sentido de atuação do cortante, e aí nas demais porções materiais, né, o que nós devemos fazer é indicar, né, ou mostrar o fluxo de cisalhamento em uma direção compatível àquela. Tá bom? O mesmo acontece para esse perfil do tipo C, né, no qual nós temos aqui, nessas porções verticais, o fluxo segue o mesmo sentido de atuação do cortante. Nessa seção aqui, que é uma seção fechada vazada, né, com formato triangular, também o fluxo segue, mesmo no circular. Tá bom? O fluxo segue um sentido que tende a acompanhar, né, a atuação da força cortante, que no fundo é a força cortante que dá origem ao fluxo de cisalhamento. Tá certo? Então, ótimo. Então vamos resolver um exemplo simples, só para vocês verem, né, que não tem grandes complicadores na solução desse problema. Tá? Ele
é muito parecido, né, com aquele problema que nós já resolvemos no primeiro vídeo desse capítulo, né, no qual nós calculamos fluxos de cisalhamento nas mais, né, indicado, né, ou atuante na direção paralela ao eixo da barra. Então, nesse caso, nós queremos determinar o fluxo de cisalhamento nos pontos A, B e também na linha de centro de gravidade da seção transversal indicada abaixo, na qual nós temos a atuação de uma força cortante aqui, de 150 newtons, que é vertical para baixo. Tá, então, o primeiro passo para a gente resolver o problema é, de fato, tentar enxergar como que o fluxo de cisalhamento atua nesse problema. Então, na verdade, essa força está indicada aqui, mas ela está, como próprio indicado no desenho, ela está atuando aqui no centro de gravidade da seção. Então, seria por aqui, né, na linha de simetria vertical. Ele só está ilustrado aqui na direita da figura para poluir menos, né, a nossa ilustração. Então, nesse caso, quais são as porções materiais, né, que estão orientadas na direção paralela ao sentido de atuação do cortante? Olha, são esta alma e esta, né, as duas. Então, nós devemos indicar sobre elas, né, o sentido de atuação do fluxo de cisalhamento, né, vertical para baixo, que é o mesmo sentido de atuação do cortante atuante. Dessa maneira, né, para que exista, né, uma uniformidade na atuação do fluxo, né, devem surgir nesse pequeno flange inferior um fluxo de cisalhamento na parte direita, que é orientado para a esquerda, e na porção do flange, né, inferior esquerdo deve atuar um fluxo, né, de cisalhamento que é orientado na direção esquerda, tá bem, horizontal para a esquerda. Nas porções aqui, superiores, né, nesse flange superior, o fluxo de cisalhamento ele segue, né, também o sentido do fluxo inicialmente estabelecido aqui para as almas, tá? Tranquilo? Então, nesse caso, é interessantíssimo, né, porque nós temos uma simetria vertical nessa estrutura e nós temos um ponto aqui, depois poderemos até calcular, inclusive, de fluxo zero exatamente aqui. Tá bem? Tranquilo até aqui? Joia. Então, vamos, né, para a gente calcular o fluxo de cisalhamento, o que nós precisamos? Do cortante, já foi dado. Precisamos do momento de inércia, que podemos calcular facilmente. E depois precisamos calcular os momentos estáticos nesses pontos particulares. Tá? E aí, calculamos muito facilmente o problema. Então, para a gente calcular aqui a localização, né, como nesse caso aqui o perfil não é duplamente simétrico, precisamos posicionar o centro de gravidade. Tá? Então, fazemos aqui a somatória dos momentos estáticos, né, das porções materiais que compõem a seção transversal em relação ao eixo passando pela extremidade inferior da seção transversal. Tá bom? E depois, né, dividimos, né, esse somatório de momentos estáticos pela própria área da seção transversal. Então, se nós começarmos, né, de baixo para cima, teremos os momentos estáticos aqui, que é o 40 vezes 5, 40, né, vezes 10, ou seja, a área, vezes 5, que é o bracinho de alavanca, tá, desses flanges inferiores, vezes 2, porque eu tenho de um lado e tenho do outro. Né. Depois temos a porção das duas almas, que dá 10, que é a espessura, 40, que é o comprimento, ou seja, a área desse pedacinho, vezes 30, que é a distância, né, do centro de gravidade dele até o eixo em torno do qual nós estamos somando momentos estáticos. Multiplico por 2, que eu tenho de um lado e tenho do outro. E por fim, o momento estático, né, da porção que está lá em cima, tá, que vai ser nada mais, né, nada menos do que os 60, né, que eu tenho 10 mais 40 mais 10, que é tudo lá em cima, vezes 10, que é a espessura, vezes 55, que é a distância, né, do centro de gravidade dele até o eixo em torno do qual nós estamos somando momentos. Então, faz essa continha aqui e descobre, né, que esse y barra ele é 27,7272 milímetros. Tá bom? Com a localização do centroide determinada, podemos determinar o valor, né, do momento de inércia da seção transversal. Então, podemos começar a calcular, né, dos flanges inferiores, onde, aplicando o teorema dos eixos paralelos, teremos 40 vezes 10 ao cubo sobre 12, mais a área vezes distância ao quadrado, lembra? Então, temos a área dele, que é 40 vezes 10, né, vezes a distância, que nessa situação aqui vai ser os 27 menos 5 ao quadrado, vezes 2, porque eu tenho de um lado, tenho do outro. Mais, né, momento de inércia da parte das almas, ou seja, 10 vezes 40 ao cubo sobre 12, mais a área dele, 10 vezes 40, vezes a distância entre os centros de gravidade, que é o 27,7272, menos o 30. Tá bem? Vezes 2, né, porque eu tenho duas almas. E para terminar, né, mais inércia, contribuição de inércia do pedaço lá de cima, que vai dar os 60 vezes 10 ao cubo sobre 12, mais a área dele, 60 vezes 10, vezes as distâncias entre os centros de gravidade considerados ao quadrado, que é o 55 menos o 27,7272 ao quadrado. Tá? Então, faz a continha, descobre que o momento de inércia para essa seção aí é 9,81
969/10⁵ milímetro a quarta, tá bom? Então, com base, né, nesse carinha aí, basta que a gente determine agora, né, os valores dos momentos estáticos dos pontos considerados, para a gente calcular o fluxo, né, ó. Então, para esse primeiro pontinho A aqui, ó, ele está exatamente, né, localizado, né, na metade da espessura, né, mas ao longo aqui de uma distância de 10 milímetros a partir da extremidade inferior da seção transversal. Então, se nós fizermos, né, um corte passando pelo ponto A, né, e uma vez que esse caso, né, eu preciso separar a seção transversal nesse pontinho aqui, né, ou seja, separar, extrair mesmo, né, uma porção da seção transversal do seu restante. Então, o corte, né, ao longo desse ponto A, ele vai resultar, né, ó, em uma área que é 40 vezes 10, tá bom? E além disso, né, ó, qual é a distância que eu devo multiplicar, né, para considerar, né, as distâncias entre os centros de gravidade? Então, basta que eu multiplique, né, os 27,7272, que nada mais é do que o nosso y bar, menos o 5, né, que é a distância do centro de gravidade desse pedacinho até o eixo em torno do qual nós estamos somando momentos, né, estáticos, obviamente, né. Então, quando a gente faz essa continha, a gente descobre que o momento estático do ponto A ele é 9.090,88 milímetro cúbico, tá bem? No ponto B, que é lá em cima, tá, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado lá no ponto B, tá? Por que nós temos que tomar cuidado? Porque lá no ponto B, quando a gente faz esse corte aqui, ó, tá bom? Passando pelo ponto B, nós separamos, né? Claro, a estrutura, a seção transversal ou a porção da estrutura em dois pedaços, né? Sendo que um dos pedaços é do ponto B e este L, né? Que compõe aí a seção transversal, e o resto que fica é o restante, né? Ou seja, parece um Z aqui meio torto, né? Então podemos calcular o momento estático só dessa porção do L, porque é mais fácil para a gente, né, calcular isso aqui, porque tem menos porções materiais. Mas o que eu quero destacar é que nessa porção de material que nós temos, tá, eu terei porção material que está abaixo do centro de gravidade e porção material que está acima do centro de gravidade, tá bom? Então, por que eu estou destacando esse fato? Porque nesta situação, onde eu tenho porções materiais em regiões diferentes, né, da seção transversal, né, uma acima do CG, outra abaixo do CG, eu preciso levar em conta os sinais, tá, para eu calcular o momento estático certinho, tá bom? Então isso aqui é equivalente ao T, né, um momento estático positivo, tá, outro negativo, tá, porque os meus bracinhos de alavanca aqui têm sinais diferentes. Então, para eu fazer esse balanço adequadamente, né, eu preciso levar em conta o fato de eu ter porção material acima do CG e porção material abaixo do CG. Tá? Em especial, eu vou considerar aqui, ó, que as porções materiais que estão abaixo do centro de gravidade, elas possuem valores de momento estático positivo. Tá? Por simplicidade, é uma convenção minha, você poderia adotar convenção diferente, mas o que é importante é que você lembre, né, de tomar sinais diferentes para as porções materiais que estão em regiões opostas aí, né, em relação ao centro de gravidade, tá, contidas aí no plano da seção transversal. Então, se nós tomarmos aqui, né, a contribuição de momento estático deste flange inferior, nós teremos, né, 40 vezes 10, que é a área dele, vezes a distância, né, do centro de gravidade dele até o centro de gravidade da seção, que é o 27,7272 menos 5. Então, ou seja, o nosso y barra menos o 5, que é a distância dele até aqui embaixo, né? Agora, se eu pegar esse 27,7272, que é a distância, né, do centro de gravidade até o eixo passando aqui embaixo da seção transversal, se eu descontar 10 milímetros, tá, vocês concordam comigo que eu tenho a porção material pertencente a essa alma aqui, ó, que está toda abaixo do centro de gravidade, tá bom? Então, se eu pegar, né, multiplicar esses 27,7272 menos 10, vai me dar 17,7272, que se eu multiplicar por 10, né, vai me dar como resultado a área da alma que está toda abaixo da linha de centroide da seção. Se eu multiplicar, né, por esse comprimento sobre 2, né, ou se eu multiplicar por 17,7272 sobre 2, eu vou ter a distância, né, ou o bracinho de alavanca, que me dá, né, as distâncias entre o centro de gravidade dessa pedacinho da alma até o centro de gravidade da seção. Então, até aí, muito tranquilo. O que eu quero destacar agora, ó, é que a última componente aqui, ó, ela tem um sinal contrário, ela tem um sinal menos, tá bem? Olha só. E ela envolve o quê, né? Ela envolve a porção da alma, a porção material da alma, que está acima, né, ou localizada acima do centro de gravidade. Tá bem?
Então esse cara é bem tranquilo, né? Se nós pegarmos aqui, ó, 50 e subtrairmos 27,7272, nós obteremos 17,7272, que é a distância entre os aqui, né, o corte do centro de gravidade até o ponto B, que no fundo vai definir para mim a porção material da alma que está localizado acima da linha de centro de gravidade. Tá bom? Então esse carinha aqui, né, ó, que tá inclusive destacado aqui, que é o 40, né, como eu mencionei aqui, menos os 17 vezes 10, que multiplica, né, essa mesma distância dividida por 2. Tranquilo até aqui? Joia. Então, lembra, né, que como esse cara está em porção oposta aqui, ó, a linha do centroide, ele tem que ter sinal contrário. Tá bom? Então, fazendo a conta, a gente descobre, né, que o momento estático lá do ponto B, obviamente que o momento estático Z daquela porção material, ele é 8.181,76 milímetros cúbicos. Tá? E para terminar, ó, como que fica, né, a contribuição do momento estático se eu considerar apenas a porção material que está abaixo do centro de gravidade? Tá? Ou seja, se eu fizer um corte aqui, ó, vertical, passando pela linha do centro de gravidade, e se eu tomar essa porção material que está toda abaixo aqui, ó, né, vai me dar o valor do momento estático que atua lá. Então, para isso, eu nem vou repetir, né, ó, mas basta que eu considere os dois primeiros termos aqui, ó, que nós utilizamos para calcular o momento estático do ponto B. Tá bem? Então, isso aqui a gente calcula facilmente aí o QZ do CG, que é 10.662,15 milímetros cúbicos. Então, temos tudo, né, de que precisamos para calcular os fluxos de cisalhamento. Né? Ó, já temos o cortante, temos o momento de inércia, temos os momentos estáticos, então aí é só sair fazendo conta. Né? Então, tem tudo aqui, né, o valor do momento estático no ponto A, o valor do momento estático no ponto B, o valor do momento fluxo, né? Falei momento estático, mas é fluxo, desculpe. O valor do fluxo de cisalhamento no ponto A, o valor do fluxo de cisalhamento no ponto B e o valor do fluxo de cisalhamento exatamente na linha de centro de gravidade. Então aí, até aí, nada de novidades, né? Ó, fluxo de cisalhamento maior atuando na linha de centro de gravidade, tá? Ou na linha de centroide, sem novidades alguma. Mas o ponto que é legal aqui, ó, é que a partir, certo, da compreensão ou da determinação desses fluxos de cisalhamento, nós conseguimos calcular quais são as forças equivalentes associadas a esses fluxos. Tá bom? E aqui é o ponto que eu quero já começar a discutir com vocês, né? Então, se eu escrever, ó, o fluxo de cisalhamento, né, em função de uma coordenada, que aqui, a partir de agora eu começo a chamar de S, né, uma coordenada S, que vai, no fundo, descrever para a gente as dimensões de comprimento da seção transversal, nós podemos calcular essas forças equivalentes, tá bom? Então, se eu quiser calcular a força equivalente ao longo aqui, ó, dessa mesa inferior, tá? Então, basta que eu faça o quê? Que eu até chamei de F da mesa, né, ou força equivalente atuante na mesa. Basta que eu integre o fluxo de cisalhamento ao longo desse comprimento, que eu vou chamar de S, que vai descrever, né, o comprimento o comprimento perimétrico mesmo, né, da seção transversal. Então, para isso, ó, o fluxo de cisalhamento, como nós já vimos, é quem? É o cortante, dividido, né, pelo momento de inércia, que multiplica agora quem? O momento estático. Tá? E aí, o grande segredo é escrever o momento estático, ou melhor dizendo, né, a sua intensidade, em função dessa coordenada genérica S. Então, se eu disser aqui, ó, por exemplo, né, que a minha coordenada S começa aqui, ó, no cantinho inferior direito da seção transversal, então eu vou dizer que ela cresce, tá bom, da nossa direita para a esquerda, tá? Sendo 0 aqui na extremidade direita da seção transversal e sendo igual, por exemplo, a 35, se eu tiver exatamente aqui, ó, no ponto A, tá bom? Tranquilo? Então eu posso, né, integrar esse carinha aqui, ou este fluxo de cisalhamento, da extremidade direita até, né, a metade da espessura aqui, ou até a coordenada, né, de perímetro aí, ó, S igual a 35. Então, como que eu faço para escrever o momento estático desse carinha aí, ó, em função dessa coordenada S perimétrica? Olha, a área do pedacinho, né, ó, ele vai ser nada mais, nada menos do que a espessura vezes o S, tá bom? Que isso aqui vai me dar a área, né? Então, se o S for 0, ou seja, se eu estiver exatamente aqui na extremidade direita, então beleza, área 0, momento estático 0 e fluxo 0. Mas à medida que o S cresce, né, ó, a minha área também cresce. Mas o fato legal é que para este flange inferior aqui, ó, o bracinho de alavanca dele, ou a distância do centro de gravidade dele até o centro de gravidade da seção, ele é constante. Tá? Então esse carinha aqui, ó, basta para eu calcular essa distância aí, basta que eu tome o y barra menos o 5, né, que é a distância do centro de gravidade dele
até o eixo inferior no qual eu estou somando momentos. Tá? Então, bem tranquilo. Então, como nós já vimos, inclusive, né, nesse vídeo lá anteriormente, né, ó, como essa porção material ela é perpendicular ao sentido de atuação do cortante, dessa forma o fluxo de cisalhamento tem variação linear. E de fato varia, né, ó, varia linearmente com essa coordenada S, que é essa coordenada de comprimento perimétrico. Tá bom? Então, quando a gente faz as contas aqui, ó, multiplica tudo e integra, né, ao longo dessa variável S, né, variando de 0 até 35 milímetros, ou seja, até exatamente a metade aqui, ó, da linha, né, na qual eu quero calcular essa força equivalente, nós vamos determinar uma força que ela é 21,266 kN. Então, tá vendo que é tranquilo? Tá? Uma vez que você escreve, né, o momento estático em função dessa coordenada genérica S perimétrica, vira uma integral de um polinômio, que vocês estão cansados de fazer. Tá bem? Na alma, nós podemos fazer a mesma coisa. Então, eu posso calcular aqui, ó, algo que eu chamei de força na alma 1, que seria a força equivalente atuante na alma, mas nessa porção de alma que está inteiramente contida abaixo da linha do centro de gravidade. Tá bom? Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Né? Ó, se eu fizer um corte aqui, ó, exatamente na linha de centro de gravidade, tá? E eu quero calcular a variação, né, do fluxo somente aqui, ó, na porção de área que contém a alma da seção transversal que está abaixo da linha de centro de gravidade, então a gente vê claramente que essa porção do flange inferior aqui, ela está fora, tá certo? Desse intervalo no qual eu quero calcular, né, a variação do fluxo e depois, posteriormente, quero calcular a força equivalente. Como, né, esse pedacinho aqui, ó, do flange inferior está fora do meu intervalo de integração, ele entra como uma constante, né, ou seja, a contribuição de momento estático dele entra como uma constante. Então, nesse caso é bem tranquilo, né, eu posso, inclusive, calcular aqui, né, ó, se eu quero integrar de 0 até 22,7272, que no fundo é a distância, né, ó, do pontinho A até o centro de gravidade da seção transversal, né, que, como nós podemos observar, esse cara nada mais é do que o 27,7272 menos o 5, né, esse intervalo inferior. E aí calculamos, né, o momento estático até onde eu já calculei, né, o fluxo de cisalhamento e depois já calculei a força na mesa. Então eu vou ter o comprimento de 35 vezes o 10, né, para obter a área, vezes a distância do centro de gravidade dele até o centro de gravidade da seção, que é essa contribuição aqui, ó, de 27,7272 menos 5. Tá bom? E aí, ó, para essa porção de área da alma, que está inteiramente abaixo da linha de centro de gravidade, a área dela, né, ó, vai ser 10 vezes o S. Né? Então o meu S ele vai crescer do ponto A até, tá bom? Lá a linha aqui, ó, que descreve aqui o centroide, né, ó, da seção. Tá bom? E aí, o meu bracinho de alavanca vai ser quem? Né? Vai ser o 27,7272, que é o comprimento total, menos o 5, tá? Ou seja, o comprimento dele total, menos o S sobre 2, que vai me dar a distância, né, ó, desse pedacinho que começa a crescer daqui de baixo, né, até o centro de gravidade da seção. Então, de tal maneira que, né, se o meu S, né, quando eu chegar na coordenada perimétrica, quando eu chegar lá no centro de gravidade, ou seja, quando o meu S valeu os 22,7272, né, então esse bracinho de alavanca vale exatamente este valor aqui, ó, dividido por 2, ou 22,7272 sobre 2. Tá bom? Então, quando a gente faz, né, essa conta aqui, multiplica, etc., e integra esse polinômio, nós vamos descobrir que a força na alma atuante, a força equivalente para esse pedaço inferior aqui, ela é de 33,593 kN. Tá bom? Podemos também calcular, né, a força equivalente atuante na porção da alma, mas na porçãozinha de cima, né, ou seja, na porção material que está inteiramente contida acima da linha do centro de gravidade. Então, para isso a ideia é a mesma, mas aqui a expressão do momento estático ela facilita bastante, né, porque eu posso considerar uma origem exatamente aqui no centroide, né, então e faço, né, com que essa origem, a origem inclusive do sistema, né, ou da nossa coordenada perimétrica S, ela cresça a partir da linha de centroide para cima, né? Então a nossa área, né, da porçãozinha material que a gente considera é 10 vezes S, tá? E a distância do centro de gravidade do pedacinho até o centro de gravidade da seção, ele nada mais é do que S sobre 2. Tá? Então quando a gente faz essa continha aqui, a gente descobre, né, que nessa porçãozinha aqui, ó, de alma contida exclusivamente na parte superior da seção transversal, que a força equivalente ela é 5,164 kN. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então, ótimo.
Então, para a gente concluir o vídeo, né, ó, o que nós vimos hoje, aqui, nesse vídeo? Né, ó, foi basicamente a determinação dos fluxos de cisalhamento e também das forças equivalentes atuantes no plano da seção transversal. Então, a princípio, a gente já tinha, né, essa noção clara, né, de que existem tensões de cisalhamento e fluxos de cisalhamento atuantes no plano da seção transversal desde quando nós começamos a estudar lá esse tópico no capítulo 19. Tá? Então, se é natural para a gente, né, que se eu tenho uma força vertical atuando, né, uma força cortante, né, vertical, que está contida no plano da seção transversal, naturalmente surgirão tensões de cisalhamento no plano da seção transversal. Tá? Mas aí o que nós motivamos bastante o assunto era que esse fluxo e essa tensão de cisalhamento ela atuava também na direção paralela ao eixo da barra. Tá? Então esse vídeo era importante porque nós retomamos, né, aquela noção inicial de que nós tínhamos de que, né, esse fluxo e essa tensão de cisalhamento ela precisa atuar também no plano da seção transversal. O ponto-chave, né, que eu gostaria de destacar aqui, ó, se tivesse que falar qual é o aspecto mais importante desse vídeo, né, o que eu gostaria de enfatizar é que para seções transversais, né, compostas por elementos esbeltos, ou seja, de pequenas espessuras, o que acontece é que o fluxo de cisalhamento ele está orientado na direção da maior dimensão, tá, do subcomponente que compõe a seção transversal. Tá bom? Então, nesse caso, nós não temos fluxo de cisalhamento atuante na direção da espessura ou orientado ao longo, né, da dimensão ao longo, né, da menor das dimensões da seção transversal, que nesse caso é o Tzinho, a espessura. Tá bom? Então, isso aqui a princípio pode causar um pouco, né, soar um pouco estranho para a gente, né, porque a gente analisa o seguinte, né, olha, numa seção duplamente simétrica I, onde eu tenho um cortante para baixo, eu vou observar tensões de cisalhamento no plano da seção transversal, que são horizontais. A princípio isso não faz muito sentido. Mas a gente viu que isso faz todo sentido quando nós analisamos, né, o fluxo de cisalhamento que atua na direção, né, paralela ao eixo da barra. Então, de fato, isso acontece. Tá? E essa é uma particularidade deste problema. Tá bom? Ou seja, isso acontece aqui, onde no caso de nós termos perfis esbeltos, né? Ou seja, o cisalhamento ele se comporta de uma maneira ligeiramente particular, certo? Em relação aos demais problemas que nós já estudamos. Integrando esse fluxo de cisalhamento que nós já determinamos e que já sabemos a formulinha de uma maneira muito tranquila, nós conseguimos, né, obter as forças equivalentes que atuam ao longo dos subcomponentes que compõem a seção transversal. Tá? Então, no fundo, as forças são as grandezas que nos interessarão em análises posteriores. Tá bom? Então, eu vou pedir para vocês lerem a apostila, porque lá tem mais exercícios resolvidos, os exercícios estão bem discutidos, e peço que vocês também façam os exercícios propostos nas listas, tá bom? Para que esse conteúdo fique amadurecido na cabeça de vocês. Tá? E para a gente encerrar mesmo o vídeo, tem o último, né, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Ó. O que aconteceria, por exemplo, se nós tivéssemos um perfil do tipo C, como esse que está ilustrado aqui. Ó. Tá? Então, muito tranquilo, temos uma força cortante atuante para baixo, então, né, impomos aqui o fluxo de cisalhamento na alma atuando na mesma direção do sentido da força cortante, e nos demais elementos que compõem a seção transversal, nós propomos, né, fluxos de cisalhamento que tendem a combinar com aquele inicialmente proposto para que o fluxo de cisalhamento realmente pareça fluir, né, ao longo das dimensões da seção transversal. Então aí, até aí, muito tranquilo, conseguimos calcular esses fluxos aqui, ó, atuantes na mesa, na alma, sem grandes problemas. Conseguimos inclusive integrar, né, esses fluxos para obter, né, as forças equivalentes. Mas nesse caso particular, a pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte, ó. Nesse caso, ótimo, existe um equilíbrio de forças. Olha só, eu tenho aqui, né, ó, um fluxo de cisalhamento na mesa superior, que é horizontal para a esquerda, na mesa inferior, um fluxo de cisalhamento que é horizontal para a direita. Né? Então, se eu integrar o fluxo aqui, ó, na mesa inferior, eu vou ter uma força equivalente que atua na horizontal para a direita. Se eu integrar o fluxo na mesa superior, eu terei uma força equivalente que é horizontal para a esquerda. Então, ou seja, somatória de forças igual a zero. E se eu integrar a força na alma, vai me dar o próprio cortante. Então, isso aí é sem grandes problemas. Mas o ponto-chave aqui, ó, é que nesse caso específico, existe equilíbrio de momentos? Sim ou não? Faça um somatório dos momentos em relação a esse ponto aqui, ó, médio,
que está posicionado na metade da altura da alma. Tá? Então vocês conseguem enxergar que devido a essas forças equivalentes nas mesas superior e inferior, vai surgir um momento de torção no problema? Tá? Então, ó, nós vamos discutir esse problema no nosso próximo vídeo, tá? Que é um tópico de grande importância aqui no contexto da mecânica dos sólidos. Tá? Então, espero vocês lá. Muito obrigado, um grande abraço.